Vamos ver um pouquinho sobre como ficou aquela lambança feita pelo Haddad com relação ao IOF. Seja bem-vindo ao canal que é o Oliveira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, a gente vê aqui que saiu no Esquerdão, né? Ou seja, o Estadão. Volpom, IOF, sobre investimentos externos sinalizava controle de capitais como na Argentina pré-Milei. Ou seja, mais um exemplo onde vemos aquilo que eles estão melhorando na Argentina, aqui a gente vê o completo oposto, a gente vê piorando, a gente vê levando realmente o Brasil para o abismo mesmo. Isso é interessante, é bom a gente comentar sobre isso, inclusive convido você a compartilhar com aquele teu amigo esquerdinha que acha que as coisas ainda estão indo muito bem, né? É um pateta atrás do outro fazendo sempre essas lambanças aqui na economia, é impressionante, porque não adianta, né? Só tem incompetente nesse governo. Por quê? Porque simplesmente se o cara fosse um pouquinho competente, entendesse um pouquinho das coisas, não ficava atrelado ao governo Lula, não tem jeito. E não tem essa ilusão de que achar que algum esquerdista ele entende sobre economia, porque se entender de economia, não era de esquerda, não adianta. Então a gente vê aqui, ó, para ex-diretor do Banco Central haveria um desastre total na abertura do mercado e provavelmente ocorreria uma aceleração na saída de recursos do país e a volta do dólar paralelo, se o governo não tivesse voltado atrás da medida. Ou seja, a gente vê que foi uma medida feita às pressas, sem pensar, né, o que é normal desse pessoal, eles fazem a coisa simplesmente jogando. Mais um aumento que não é algo corriqueiro para esse aumento desse tipo de taxa. Então a gente vê que o governo ele está completamente acuado, está sem saída, porque se tivesse outras coisas para poder estar aumentando, eles fariam, né? Só que não tem mais de onde tirar. Qualquer ponto que começar a aumentar alguma taxa ou algum imposto vai ferrar com algum campo da sociedade, não tem jeito. Então eles pensaram assim: vamos aumentar o IOF. Por que o IOF? Porque está atrelado a movimentações financeiras, movimentações bancárias. Quando você vai fazer um empréstimo, tem lá o IOF que você paga nessa movimentação. Quando você vai mandar uma remessa para o exterior, também vai ter o IOF. E qual que é o mais perigoso disso tudo? É a sinalização de controle de capitais, né? A gente vê aqui, governo revoga parte do decreto que subiu o IOF após repercussão negativa. O Ministério da Fazenda estimava uma arrecadação de 20 bilhões e de 40 bilhões em 2026. Ou seja, eles queriam arrecadar com essa medida, porque realmente não tem mais de onde tirar dinheiro. Eles não querem parar de pagar a Lei Rouanet para aquele monte de artista rico que já não tem mais público, não sabe mais o que fazer, mas quer ficar mamando dessas tetas aí do Estado, né? Não quer demitir funcionáriozinhos pelegos, né, sindicalista que colocou entupindo todas as estatais. Isso aí eles não querem parar não. Mas eles precisam arrumar dinheiro para poder conseguir continuar pagando as contas, né? Aí eles tentam essas medidas ridículas aqui, essas lambanças que eles ficam fazendo. E aqui vem, saiu na Folha, né, integrantes da Fazenda contavam com o aumento do IOF para controlar saída de dólares e valorizar o real. Onde concentra toda besteira, toda palhaçada, toda imbecilidade que eles tentaram fazer, porque ao tentar controlar dessa forma, se você pega e fala para o investidor estrangeiro, olha, agora nós vamos proibir todo investidor estrangeiro de mandar o seu dólar para fora, de mandar o seu dinheiro para fora. O que vai acontecer? Ninguém mais vai querer investir nesse país. Ninguém mais vai ver algum resquício de credibilidade no Brasil. E esse bando de imbecil não entende isso. Eles acham que não, vamos aumentar, que aí a gente trava, não deixa o estrangeiro levar o dólar dele, o dinheiro dele embora, porque tá tendo uma evasão muito grande, não só de dinheiro estrangeiro, mas também de brasileiros que estão levando dinheiro para o exterior, porque não compensa deixar aqui no Brasil, e outros milionários também que acabam deixando aqui o país, deixam para morar em outros países onde ele não é tão maltratado, tão atacado como ele é aqui no Brasil. E o que acontece? A gente vê muito capital indo para fora. Dinheiro que poderia ter sido aplicado para poder gerar empregos, para poder desenvolver o comércio, desenvolver a indústria, mas não. Graças a esses incompetentes, esses imbecis, um pingus corrupto lá na presidência, o que acontece? Todo mundo quer tirar o dinheiro aqui do Brasil. E aí, esse pessoal que é gênio, não, já sei, descobre. Vamos inventar a roda. Vamos colocar um monte de taxa para dificultar o pessoal de levar. É a mesma coisa de dificultar, por exemplo, esquerdista tem muito disso, né? Vamos aumentar o nível de empregabilidade, né? Vamos proibir o empregador de demitir qualquer funcionário. Vamos colocar uma multa altíssima. O que vai acontecer com o emprego no Brasil? Vai cair completamente, vai despencar, porque se você pensa que eu não. Poxa, para poder demitir uma pessoa, vamos supor que ele não tá trabalhando bem, eu vou ter que demitir. E aí eu vou ter que pagar um absurdo de uma multa, então eu prefiro nem contratar. É isso que acontece. Então, como é que vai entrar se a janela estiver fechada? É isso que esse pessoal não entende. Então, se eu fecho essa porta de saída, não vai entrar. E aí, alguns dos investidores vendo esse tipo de medida patética, que ridícula, essa lambança, o que acontece? Eles vão, não, deixa eu minimizar minhas perdas aqui, deixa eu tirar logo meu dinheiro aqui do Brasil, antes que venha outro pateta aí, o negócio ainda fica pior. Então eu pago um pouco mais caro agora, mas eu tiro dinheiro desse lugarzinho que é um absurdo, que
A gente já vê que a bolsa deve despencar, porque por mais que, voltou atrás, agora tá tudo certo, não vai mais ter problema. Não, não é assim que funciona. As pessoas começam a perceber pela possibilidade, peraí, eles fizeram isso do nada, só porque pegou mal, porque as pessoas ficaram sabendo, aí eles voltaram atrás. Não, então vai que em algum momento eles fazem isso de novo. Então o pessoal já não vai mais ter credibilidade, não vai mais confiar em deixar dinheiro aqui no Brasil. E só pra gente lembrar aqui na Infomoney, saiu pressão na bolsa e nas empresas, né? Medida respingou na bolsa no curto prazo e deve gerar mais pressão nas empresas. Isso porque o decreto determinou o aumento da alíquota de IOF para empresas de 1,88 para 3,95 ao ano. No caso daqueles enquadrados no Simples Nacional, o avanço foi de 0,88 para 1,95. Essa elevação, segundo especialistas, dificulta a obtenção de crédito e elevação o custo da dívida em um momento em que elas já sofrem com a Selic na casa dos 14,75%. Então, por mais que tenha voltado atrás com essas medidas, não voltou completamente. E isso a gente já vê que se eles forem continuar sempre desse jeito, não, a gente aumenta, pega mal, então não tem como continuar, mas a gente volta um pouquinho, mas volta para um patamar que seja superior ao que estava antes. Então, isso destrói completamente a credibilidade aqui do Brasil. E um ponto também que é importante a gente levantar: aumento no IOF pode ampliar a utilização de stablecoins para evasão fiscal. Para especialistas, pode haver uma fuga de recursos dos canais tradicionais nas instituições financeiras e corretoras para evitar a tributação, e as stablecoins seriam um dos destinos prováveis. Stablecoins seria uma criptomoeda que é lastreada no dólar. Então, algumas corretoras, como a Binance, elas compram dívida do Tesouro Americano, e com esse valor que eles colocam em caixa, eles emitem essas criptomoedas que estão pareadas um para um. E aí o que acontece? Vai ter muito mais confiabilidade uma pessoa, um estrangeiro, um brasileiro que queira mandar dinheiro para fora, utilizar esse tipo, que ele consegue em algumas corretoras comprar esse dólar de uma forma assim muito mais simples, sem tanta burocracia, sem tanto imposto, e começar a mandar essas remessas para fora. Na 25 de março de São Paulo, inclusive, eles fazem muito disso. Eles começaram com criptomoedas, né, com Bitcoin, só que por conta da volatilidade, né, hoje a gente vê que a volatilidade está apontando para cima, né? Então esse pessoal deixou de mexer, trabalhar com o Bitcoin para trabalhar com o dólar, né? Mas para quem manteve ainda esses bitcoins, hoje está no lucro, com certeza. Enfim, eles estão utilizando já dessas maneiras para conseguir fazer compra do exterior, mandar esse dinheiro para fora. E aí a gente vê que com esse tipo de medida só vai aumentar, já é um problema hoje, mas com essas palhaçadas, com essas lambanças que esse governo continuou fazendo, só vai aumentar a adesão a esse tipo de recurso, né, a esse tipo de saída. E aí o governo já estuda algumas maneiras para poder proibir, colocar imposto, taxa em cima de criptomoedas, tudo isso. Isso só vai acelerar aquilo que os especialistas chamam de hiperbitcoinização, ou seja, uma adesão em massa das pessoas para utilizar essa moeda, o Bitcoin. Não só o Bitcoin, mas também essas stablecoins. Mas se eles bloquearem todas as corretoras, não vai ser mais possível utilizar. Aí é que mora a beleza da coisa. Vai facilitar que as pessoas comecem a negociar mais peer-to-peer. Uma pessoa negociando com outra pessoa através de alguns canais seguros, né? Existe muita falcatrua com esse tipo de mercado, com Bitcoin, existe golpe, inclusive. Por quê? Porque ainda é uma tecnologia que está sendo implementada. Assim como foi o Pix logo no começo, quando as pessoas estavam começando a utilizar, né? Ninguém entendia exatamente como funcionava e muita gente caiu em alguns golpes. Hoje o pessoal entendeu, aprendeu, já funciona perfeitamente e é mais difícil as pessoas caírem em golpes porque já se tornou uma tecnologia assim de ampla abrangência. E aí o que a gente imagina que vai acontecer com essa tecnologia do Bitcoin também, né? Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários, e se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.